Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Onde aqui eu venho fazer mais uma sessão referente às coisas da vida. E aí, nesse vídeo, eu venho conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre o fato da felicidade muitas vezes ser dolorosa. Eu acho que é meio contraditório uma felicidade dolorosa. Eu sei que a gente tem muita dificuldade de aceitar isso, mas muitas vezes a felicidade ela pode sim ser dolorosa, tá? E aí quando eu falo sobre isso e venho refletir sobre isso, automaticamente eu lembro do filme 127 Horas, que é um dos meus filmes preferidos, baseados em fatos reais, onde o alpinista Aaron, ele tem o seu braço preso, pela rocha, e ele passa ali 127 horas de extrema agonia, até que ele toma a decisão de se automutilar, de se autoamputar. Ele amputa o braço para se ver livre daquela rocha. É um filme bastante doloroso, mas toda vez que eu assisto esse filme, algo dentro de mim se renova. E aí você pode estar se perguntando, caramba, é um filme doloroso e como é que isso te renova, né? Porque, minha gente, se pararmos para prestar atenção, o corte, a automutilação, ela faz parte da solução e não do problema. Não é um problema, mas é uma solução. Tá? São ali 5 minutos de dor extrema, mas também é um ato de libertação. E, na minha opinião, apesar de ser tão doloroso, mas é a parte feliz do filme. E aí vocês devem estar se questionando, caramba, Carla é masoquista. Não, não sou. Porque se a gente for pensar analogicamente, muitos de nós passamos por essas experiências. Muitos de nós conhecemos a experiência de ficar com um pedaço de nós, você com um pedaço de si imóvel, um pedaço ali aprisionado, apodrecendo, impedindo a continuidade da vida, né? Muitos de nós ficamos submissos à rocha, a tão grande rocha, e não conseguimos movê-la. Muitos de nós temos uma grande rocha para mover e não conseguimos movê-la. E é em virtude disso que somos obrigados a uma amputação dramática, gente. É uma amputação dolorida, uma amputação dramática, mas é necessária. Carla, do que é que você está falando? Eu estou falando de amores paralisantes. Aqueles que nos causam dor. Não é aquele amor que nos faz bem, sabe? Mas aqueles amores que nos causou mágoas, que nos causou feridas, que nos roubou de nós mesmos, né? Me refiro às profissões que não deram retorno, né? As profissões que nos frustraram. Me refiro aos laços familiares que tivemos de romper, aos laços de amizades que tivemos de romper. Eu falo das raízes que a gente teve que abandonar, que resolvemos abandonar, cidades que deixamos. Eu falo de tudo isso. E aí me responde, é uma amputação dramática ou não é? É. Porque é nosso, é algo que é nosso, mas que teve que deixar de ser na marra, em troca da nossa sobrevivência emocional, da nossa sobrevivência física também, tá? Porque insatisfação é algo que debilita. Muitas vezes ficamos na depressão, debilitados, jogados em cima de uma cama. E muitas vezes isso acontece porque a gente não consegue mover a rocha e também não tem coragem de uma automutilação. E aí a gente prefere sofrer com a insatisfação que aquilo está nos causando.
Então, gente, pensa na tua vida agora, pense na sua vida agora e reflita sobre as mutilações que precisam ser feitas. Reflitam sobre as rochas que estão paralisando a tua vida e que você não consegue mover. E aí reflitam o toco do braço. Qual é o toco do braço que deve ficar para trás? A fim de você começar uma nova vida. E aí, minha gente, eu digo a vocês, é isso ou morrer aprisionado por uma pedra que não vai se mover sozinha. Porque se aquele alpinista, se o Aaron, ele não tivesse tido a coragem, não tivesse ali, se munido de uma coragem para se automanipular, sabe o que é que ia acontecer? Ele ia morrer aprisionado naquela rocha. E quantas pessoas por aí não morrem de depressão, por exemplo, porque estão aprisionadas numa rocha e não conseguem mutilar o pedaço de si que precisa ficar para trás para se livrar dessa rocha. Minha gente, o tempo não vai mudar a situação. O tempo não ia mudar a situação de Aaron, não. Não ia. O tempo não ia mover aquela rocha, não. Muitas vezes a gente cai na ilusão. Deixa para lá, deixa que o tempo resolve, o tempo é solução, deixa o tempo passar. Não, o tempo não vai mudar a situação. Quem tem que mudar a situação é você. E nem muito menos ninguém vai aparecer para salvá-lo. Ninguém apareceu para salvar Aaron ali naquele deserto, naquele monte de montanhas e rochas. Ninguém apareceu para salvá-lo. Ele teve que se salvar. Tá? E aí, minha gente, enquanto aquelas mutilações que foram feitas de forma desnecessária, sabe? Porque de repente a gente até consegue mover a rocha, né? Mas caímos no comodismo e aí não movemos a rocha para evitar fadiga, digamos assim, né? Mas aí sofremos aquela amputação desnecessária. E aí muita coisa fica para trás de forma desnecessária, coisas que não deveriam ficar, coisas que se a gente tivesse tido cautela e movido a rocha com cautela, sairíamos daquela situação intactos e sem perder. Mas aí, se você perdeu, se algo ficou para trás por descuido seu de não mover a rocha, eu digo a você que dá tempo de reconstruir. Dá tempo de reconstruir esse pedaço que ficou para trás em você. E aí eu até posso me colocar como exemplo, sabe? Eu tenho um pedaço de mim que ficou muitas vezes para trás, que é o meu irmão. Quantas vezes, de forma desnecessária, brigamos e deixamos nos levar pelas nossas diferenças. E aí, quantas vezes ficamos para trás, um na vida do outro? Quantas vezes? Já passei 4 anos sem falar com meu irmão. Mas aí, era um pedaço de mim que ficou para trás de forma desnecessária, porque a rocha que me fez deixá-lo para trás, eu poderia, de forma cautelosa, mover a rocha, sem necessariamente perdê-lo. Eu poderia, de forma cuidadosa, mover aquela rocha, sem precisar amputá-lo da minha vida. Mas aí eu não tinha maturidade na época, nem sabedoria, nem discernimento para mover aquela rocha. Mas aí, quando eu me muni de discernimento, de um pouco mais de maturidade, eu entendi que eu podia reconstruir esse pedaço em mim. E consegui. E de forma muito cautelosa, todos os dias eu tento mover a rocha que muitas vezes podem fazer novamente, fazer com que a gente nos ampute um da vida do outro. Mas aí eu tenho cuidado de sempre estar movendo essa rocha de forma cautelosa, de forma cuidadosa,
para que a gente não se ampute um da vida do outro, entende? Então, se alguma amputação foi feita de forma desnecessária, vai atrás do pedaço e reconstrói em você, porque dá tempo, enquanto a vida tem tempo de consertar, tem tempo de reconstruir. E enquanto aqueles que necessariamente precisam ser amputados, criem coragem, amputem. Se não dá para mover a rocha, amputem. Se automutilem. Tire de você aquilo que está te paralisando diante da vida, para que você possa seguir, para que você possa dar continuidade à tua vida, sem necessariamente deixar que essa rocha te mate. Bom, gente, então, mais uma vez, finalizo aqui mais um vídeo, né, referente às coisas da vida. Espero que ajude aí muita gente, que venha levar muita gente a uma reflexão, certo? Na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês o link do meu Facebook, o link da minha fanpage, para que vocês possam adicionar, seguir a minha fanpage, para que assim acompanhem de perto, de forma minuciosa, os meus projetos, né? As postagens referentes aos meus projetos. Vou deixar o meu blog, tá? O link do meu blog, O Pensamento de uma Estudante de Psicologia, onde eu venho abordar e escrever sobre várias coisas referente à vida, tá certo? E eu tenho um mini e-book de minha autoria, é um mini e-book constituído de 13 páginas, onde, enfim, eu venho estabelecer um diálogo, uma reflexão com o pensamento suicida. É um mini e-book que vai ajudar muita gente que é acometido por esse tipo de pensamento. Quem quiser adquirir, ele custa apenas R$10, tá certo? Você pode fazer o depósito na minha conta, onde os dados da minha conta vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo também. E aí você deposita o valor simbólico de R$10, tira uma foto do comprovante de depósito, manda para o meu e-mail, tá certo? E aí eu retorno o e-mail para você com o download do e-book, tá certo? Quem quiser entrar em contato para contratar uma palestra ou para contratar alguma aula referente a algum assunto que eu aborde aqui, fique à vontade para entrar em contato através do meu e-mail. O mesmo vai estar aqui também na descrição do vídeo, tá certo? Inscrevam-se no canal. Aqui eu abordo vários assuntos sobre vários temas nas mais diversas áreas, tá certo? Eu venho dar uma ênfase maior na área de psicologia, porque é a minha área, mas eu venho explanar aqui assuntos em todos os âmbitos, em várias áreas, tá bom? Então, minha gente, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.